minhas queridas alunas da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Essa semana estamos acompanhando uma grande celeuma jurídica em torno do aumento dos combustíveis. Essa discussão envolve uma matéria tributária, já que esse aumento decorreu da majoração das alíquotas das contribuições PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as operações de combustíveis, realizado através de um decreto do Presidente da República editado na semana passada. Essa questão já foi objeto de uma ação judicial, uma ação popular, ajuizada no Distrito Federal, na Justiça Federal. O juiz da causa, em decisão liminar, determinou a suspensão dos efeitos desse decreto por entender que ele ofende princípios constitucionais. Então essa é uma excelente oportunidade para quem está estudando para concursos, relembrar, estudar novamente alguns princípios da ordem tributária. Vamos a eles então? O primeiro princípio que envolve essa questão é o princípio da legalidade tributária, que diz esse princípio que não pode ser exigido ou aumentado tributo sem lei, ou seja, sem um ato normativo editado pelo Poder Legislativo. Mas quem foi meu aluno já sabe, este princípio comporta algumas exceções, que modernamente são chamadas de mitigações ao princípio da legalidade. O que essas mitigações prescrevem? Que o próprio Poder Constituinte autorizou que alguns impostos tivessem suas alíquotas alteradas, não por lei, mas por ato do Poder Executivo. Vamos lembrar quais são esses impostos, esses tributos que podem ter as alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo? Primeiro, imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, a CID, combustíveis, contribuição, intervenção, domínio econômico sobre operações combustíveis, todos estes tributos da União, e o ICMS, incidente também sobre combustível, na modalidade monofásica. Esse é um tributo dos estados. O segundo princípio que está em discussão é o princípio da anterioridade. Vamos lembrar que o princípio da anterioridade se subdivide em dois: a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal ou noventena. O que diz esse princípio? Que não pode ser exigido, cobrado um tributo no mesmo exercício financeiro ou dentro de 90 dias da data em que for publicada a lei que houver instituído ou aumentado este tributo. Mas, igualmente, este princípio comporta algumas exceções. Alguns tributos não se submetem a essa anterioridade. Vamos relembrar quais são esses tributos que são excepcionados do princípio? Não estão sujeitos ao princípio da anterioridade anual e noventena. Imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, os impostos extraordinários de guerra, empréstimos compulsórios decorrentes de calamidade ou de guerra. Todos estes tributos da União. Exceções agora ao princípio da anterioridade anual, ou seja, tributos que só se submetem à noventena. São eles: o imposto sobre produtos industrializados, as contribuições para a Seguridade Social, a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre os combustíveis e o ICMS sobre combustíveis na modalidade monofásica. Finalmente, exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, tributos que se submetem apenas à anterioridade anual. São eles: imposto de renda, o IPVA e o IPTU. Esses dois últimos, IPVA e IPTU, apenas no que diz respeito a alterações da base de cálculo. Vamos lá então estudar o caso concreto à luz desses princípios. O que aconteceu aqui neste caso? O governo alterou as alíquotas do PIS, PASEP e da COFINS mediante um decreto. Majorou essas alíquotas através do decreto e passou a exigir imediatamente as novas alíquotas. Como nós acabamos de ver, essas contribuições, PIS, PASEP e COFINS, elas não se inserem entre as exceções ao princípio da legalidade e ao princípio da noventena. Ou seja, para aumentar essas alíquotas, a princípio, precisaria ser uma lei. E esse aumento só poderia ser exigido após decorrido 90 dias. Mas o caso não é tão simples. Tem uma peculiaridade que a gente precisa explorar. As leis que instituíram esses tributos, a Lei 10.685 e 9.718,
instituíram dois regimes de tributação. Um regime geral, que tem alíquotas definidas na lei, determinadas, e um regime especial de apuração e pagamento desses tributos. Esse regime especial é um regime facultativo, ou seja, o contribuinte escolhe se vai ingressar nesse regime ou não. Nesse regime especial, o legislador autorizou que o Poder Executivo, através de decreto, alterasse as alíquotas que estão previamente também determinadas na Lei de Instituição das Contribuições. Foi exatamente isso que o governo fez alguns anos atrás. Ele editou decretos para reduzir essas alíquotas. E agora, na semana passada, editou um novo decreto, majorando as alíquotas, restabelecendo o patamar que era fixado na lei. O que é que se pode argumentar a favor deste decreto? E que provavelmente deve ter sido o argumento utilizado pela Advocacia Geral da União, um recurso que interpôs da decisão. Esse regime especial de tributação, como eu falei, é um regime facultativo. Ou seja, o legislador, atento aos princípios constitucionais, estabeleceu um regime geral, no qual essas garantias constitucionais estão asseguradas ao contribuinte. Ou seja, o contribuinte que está no regime geral está protegido pelo princípio da legalidade, pelo princípio da anterioridade. Não vai ter surpresas mediante um aumento repentino de tributo. Mas o legislador estabeleceu um segundo regime, facultativo. Ou seja, o contribuinte não é obrigado a aderir a esse regime. Porém, se aderir, o contribuinte estaria espontaneamente, voluntariamente, abrindo mão dessas garantias constitucionais. Porque nesse regime facultativo, o Poder Executivo poderia alterar imediatamente, através de decreto, as alíquotas do imposto, reduzindo e restabelecendo. Esse seria um ponto de vista. Mas entendo eu que esse argumento não é válido. Por quê? Porque os princípios constitucionais tributários são direitos fundamentais. Ou melhor, estes princípios da ordem tributária são limitações ao poder de tributar. Ou seja, são limitações impostas ao próprio Estado pela Constituição sobre o seu poder de tributar. Portanto, nenhum legislador poderá afastar estes princípios, pois o contribuinte não tem o poder de renunciar a essas limitações. São limitações impostas ao poder de tributar e não direitos dados ao contribuinte e que ele, eventualmente, por ser direito dele, poderia renunciar. Percebam essa diferença. Se trata de limitações ao poder de tributar. Portanto, o legislador, fora daquelas hipóteses restritas em que o próprio Constituinte permitiu que o Poder Executivo editasse um decreto para alterar as alíquotas, ele não poderia estabelecer outros regimes de tributação, ainda que facultativos, em que essas garantias não estivessem presentes. Portanto, a meu ver, este decreto que restabeleceu as alíquotas, efetivamente é um decreto inconstitucional. Vejam bem, o decreto ele é inconstitucional, ele não é um decreto ilegal, porque o decreto está conforme a lei. A lei autorizou a modificação das alíquotas, portanto ilegal ele não é. O que nós temos é uma inconstitucionalidade da lei que permitiu a edição desse decreto. Por conseguinte, o decreto também é ele inconstitucional. E aí a gente precisa enfrentar uma outra questão. Pode uma ação popular veicular uma pretensão de declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo federal? Essa questão eu vou deixar para vocês estudarem e também para os professores de processo civil responderem. A todos, bons estudos e até a próxima!